Olá, continuamos com Mateus, capítulo 5, versículo 3, concluindo as considerações do nosso querido Emmanuel. Muito bem. O item 12, humildade do coração. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas escrituras encarceradas nos museus acadêmicos. Então, os ensinos dos grandes mestres de interpretações das escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, muitas vezes ficam em museus acadêmicos sem saírem aqueles verdadeiros ensinos para todos que precisam. Né? E continuam aqui o nosso querido Emmanuel, cristalizadas nos preconceitos ruinosos. Este é outro grande problema, né? Que muitos têm trazido esses conceitos, às vezes nada cristãos, apenas para colocar seus pontos de vistas. E muitos têm trazido esses conceitos cristalizados em suas mentes. E ele continua mumificadas em pontos de vista, que eles sombreiam a visão e algemadas a inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando a extensa fileira da opressão. É por isso, queridos irmãos, que existem tantas religiões cristãs diferentes, porque muitos têm cristalizado determinadas aplicações, erro de traduções e assim por diante, apresentando a mensagem do Cristo de uma maneira muito diversa. E esta advertência nos traz nosso querido mentor. Sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à áurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Nosso guia e modelo, Jesus, é o que devemos seguir, é o que devemos tê-lo como padrão para a nossa evolução espiritual. Quando Jesus reservou bem-aventurança aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. Né? Ele não estava ali definindo, esses são os pobrezinhos, coitadinhos, é que vão ser salvos, deles será o reino de Deus. Ele aqui, como falamos no vídeo anterior, falava de algo mais profundo, falava da questão do próprio espírito em si, quando se coloca na posição de humildade, reconhecendo sempre a grandeza de Deus e a união com todos, com todas as almas, respeitando a todos. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava acima de tudo a humildade, a disciplina e a tolerância. Veja bem, pobres de espírito tem muito a ver com isso aqui. A humildade, a disciplina e a tolerância. Né? Humildade no tratar com todos, a disciplina na sua vida própria, pessoal, e a tolerância para com todos, aceitando os pensamentos, as diversidades de todos. Todos nós somos filhos de um único Pai, de um único Deus. Aquele assim que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas, na terra e no reino celestial, desde agora. Né? Continuando a lição maravilhosa de Emmanuel sobre esse texto, Mateus 5,3, louvando os corações sinceros e simples, exalta ele,
aqueles que são os verdadeiros pobres de espírito, os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material. E caminhando para a conclusão dessas considerações de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade, que nos conduz à fonte da paz. A humildade nos conduz à fonte da paz. Salientava a sobriedade, que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Veja aqui 3 características que também encontramos nos que são pobres de espírito: humildade, sobriedade e paciência, que nos conduz para uma melhor compreensão dos ensinos espirituais do Mestre Jesus Cristo. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos. Esta é uma realidade, muitos querem encontrar um Cristo que se adeque aos seus modos e aos seus pensamentos e aos seus desejos, mas não aos desejos de Jesus. Buscando na proteção do céu, favorável clima, a infeliz materialização de seus próprios caprichos. Enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre, em torneios verbalísticos, nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria. Então, muitos se entronizam dentro dos grandes templos, podemos dizer assim, das pequenas casas espíritas também, onde alguns vão se degladiar e ver quem tem a melhor oratória, quem tem o maior conhecimento, e se apresentando da maneira grande, e entroniza a vaidade que é própria. O Emmanuel também está tratando deste assunto, tentando posições de evidência nos conflitos e tricas da palavra, em que apenas efetuam a malversação das riquezas do Espírito. E concluindo essa lição, ante a lição do Senhor, que é a 14, recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos a favor dos que nos cercam. E descerraremos um novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Magníficas palavras interpretativas de Emmanuel. Que a paz, a bondade seja com todos.